No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde para você. É claro que o programa já teve o início às 12 horas, né? E agora são exatamente 14 horas mais 30 minutos. E a gente sabe que nós estamos num momento político. Você pode não gostar de político, mas você tem que saber como funciona a política. Porque são os políticos que aumentam os nossos salários, aumentam o salário deles. Então, é importante que nós saibamos conhecer como vive a política, como anda a política. E ao meu lado nós temos aqui um profissional da área política, né? Professor, jurista, já foi candidato à Prefeitura de Florianópolis na última eleição, teve um destaque, principalmente nos debates, ele foi o mais objetivo, e as pessoas que tiveram lá participando, colocaram o doutor Rogério como a linha de frente. Doutor Rogério, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Tadeu Soares. É um prazer muito grande, em primeiro lugar, dizer que eu sou seu parceiro. Então, tudo que o Tadeu falar tem que mediar um pouco, porque a gente é amigo também de mais de 30 anos, 25 anos que a gente é amigo. Então, vão com calma aí. Depois, o monstro do jornalismo está me entrevistando. Eu estou aqui para tentar responder, esclarecer algumas questões, porque eu fiz um doutorado também na área de ciência política, numa das melhores instituições que tem no mundo, que fica em Paris, e passei 6 anos lá, justamente me debruçando sobre números, sobre ideias, e eu tento separar um pouquinho do que é o ator político, que coloca a sua opinião, a sua vontade, do analista, jurista e político, que vê com um distanciamento os fatos que acontecem no nosso dia a dia e que interferem na vida de todos nós, como muito bem falou Tadeu Soares. Na sua visão, você também já foi presidente de alguns partidos a nível estadual. Qual é o perfil de um candidato? Olha, eu acredito que depende do eleitorado. Então, nós poderíamos trazer aqui algumas figuras que foram marcadas pela história de Santa Catarina com perfis bem definidos. Por exemplo, Luiz Henrique da Silveira foi presidente nacional do MDB, foi uma pessoa ligada a Ulisses Guimarães e teve uma trajetória toda ela ligada a esse partido que, embora sendo de Florianópolis, fez sua vida política em Joinville, tendo sido 2 vezes prefeito da maior cidade do estado e tendo vencido pela primeira vez Esperidião Amin junto com Jorge Bornhausen. Jamais tinham perdido uma eleição, isso em 2002. Então esse é o perfil de um candidato muito bem identificado nacionalmente e que chegou a ter esse êxito. O outro, eu acredito, ser Jorge Bornhausen. Acho que ele tem uma história marcada em Santa Catarina. Ele foi ainda governador quando teve a famosa novembrada aqui em Florianópolis, que dizem ser o início da derrocada do regime militar. Depois, Jorge Bornhausen foi ministro da Educação. E nós que somos da área da educação, temos um reconhecimento, independente das suas posições políticas, de quão bom ministro e quão bem ele recebia as pessoas de todas as ideologias. Então, ele é uma marca, vamos dizer, eu trouxe alguém do centro-esquerda, que foi Luiz Henrique da Silveira, alguém da centro-direita, que é Jorge Bornhausen, e que deixou um legado muito importante. Foi o mais jovem governador do país, aliás, chegou a se mudar a Constituição para que ele pudesse ser candidato a governador, nomeado governador aqui em Santa Catarina. Então, esses são perfis bem definidos. Eu poderia trazer no campo
mais aqui da esquerda, Milton Mendes, por exemplo, que foi deputado federal, foi candidato a governador e depois volta para a advocacia trabalhista, e mais recentemente o próprio Décio Lima, que é o primeiro líder do PT que vai a um segundo turno num estado marcadamente de direita como foi Santa Catarina. Então depende do eleitorado, da conjuntura política e do perfil de cada um desses candidatos. Vossa Excelência, então, quer dizer, então, que agora eu vou criar um personagem, o Antônio. O Antônio, ele é engenheiro e sempre teve em seu portfólio a vontade de ser político. Quer dizer, então, que o Antônio não pode ser político. De maneira nenhuma. O Antônio deve ser político, porque a política não é uma profissão, não é uma... Mas eu perguntei para Vossa Excelência o perfil de um candidato. Então, e eu lhe dei alguns perfis de candidatos que têm êxito. Agora, um candidato proporcional, ou seja, a deputado, a vereador, que quer iniciar uma carreira política, que tem algo a oferecer para a sociedade, tem a ver com o seu trabalho como engenheiro, o seu trabalho na comunidade, o seu trabalho como integrador social, aquilo que ele já fez pela sociedade, pode vir a apresentar como um futuro legislador ou, quem sabe, um administrador. Ao contrário, a política, quanto mais aberta ela for, quanto menos determinada, mais democrática ela é. E justamente estamos precisando de você, seu Antônio, que venha para a política e que aposente os políticos tradicionais e façam eles trabalhar em outro ramo que não só apenas na política. A política é um lugar de abertura para todo e qualquer que quer servir ao público, servir à sociedade, e não se servir da sociedade, como, infelizmente, é o caso na maioria dos políticos hoje. O PDT do Leonel Brizola, do Manuel Dias, enfim, e outros pedetistas, é um bom partido? Eu acho que o PDT tem um legado extraordinário, porque, veja bem, foi Getúlio Vargas que criou o PDT, que faz a reforma trabalhista, que cria a CLT, que hoje está ameaçada. Foi Jango, no seu governo, que fez as chamadas reformas de base, que tinham pontos fulcrais de mudança do Estado brasileiro. Lembre, Tadeu, que entre os anos 30 e os anos 80 foram 50 anos em que o Brasil foi o país que mais se desenvolveu dentro do hemisfério ocidental e que nós perdemos isso, e quem construiu foram principalmente os trabalhistas, mas também Juscelino Kubitschek. Nós tivemos pleno emprego, nós tivemos crescimento que chegou às margens de 12%, que é o que hoje tem, por exemplo, a China, e que nós perdemos todo esse legado. E eu acho que o PDT tem um legado de luta social, um legado de transformação que foi ceifado em função do golpe militar, que justamente vitimou o Jango, que foi um dos poucos presidentes, talvez o único, que tenha morrido no exílio. Hoje nós temos alguns pré-candidatos que já anunciaram, o nosso governador, Jorginho, vai à reeleição. Fala-se muito que o Meirizo, Meirizo pode ir para o PT e ser pré-candidato ao governo, e outros. Todos esses nomes têm oportunidade para outros concorrentes? Olha, eu acredito que o quadro hoje está mais ou menos consolidado, com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, pelo PSD, que foi o partido que mais cresceu no Brasil e que mais elegeu prefeituras também no Brasil, e não foi diferente aqui em Santa Catarina, ou seja, tem a capilaridade que antigamente tinha o MDB.
Por outro lado, o governador Jorginho Melo, que vem muito forte com o legado de Jair Bolsonaro, inclusive com o Carlos Bolsonaro, seu filho, concorrendo ao Senado, agora me parece que com a Carol de Tone, sobrando o Espiridião Amin, que deve, se tudo correr bem, né, ir para o lado do João Rodrigues. Isso depende ainda de negociações, porque é uma dinâmica muito forte na política. E agora, a novidade do Merizio, que foi presidente da Assembleia por 2 vezes, no lugar de Paulo Bauer, que já tinha sido especulado, que já foi senador também, já foi candidato a governador, como candidato dessa ampla frente capitaneada pelo Lula. Então, assim, me desculpe, eu vou fazer uma brincadeira com você agora, com nossos telespectadores. Aqui, esse Estado é tão da direita que nós temos a direita tradicional. Eu quero primeiro que Vossa Excelência responda a minha pergunta, porque depois eu tenho um introite. Sim, mas a sua pergunta é... Responde as perguntas. Respondeu? A resposta é, estão nesses 3 principais candidatos, todos de direita. Eu vou reformular a pergunta. Vou criar um personagem. João Paulo. Ele tem vontade de ser governador. Ele tem uma estrutura dele. Quer dizer, então, que não adianta ele concorrer, porque o que estão aí são os vitoriosos. É isso? É isso? São os que se apresentam enquanto tal. Não significa que o João Paulo, se pegar um partido que o acolha, que tenha esse grupo que você falou, possa ser uma novidade que vai ser apresentada até o dia 5 de abril, que é quando vai ter a famosa janela partidária, que os políticos podem sair do partido. Já respondeu a minha pergunta. Perfeito. Agora entendi. Doutor Rogério, hoje, independente de partidos, hoje a máquina, ela decide uma eleição? Não. Porque, veja bem, em 2018, qual era a máquina que tinha Jair Bolsonaro? Nenhuma. Se elegeu pelo PSL. O nosso querido bombeiro governador, Moisés. que máquina que ele tinha? Nunca foi político, nunca foi candidato a nada. Se filia no PSL, no último dia, a pedido do próprio Bolsonaro, vai para o segundo turno com quem? Com Merizio. E depois acaba vencendo a eleição. Então, máquina não decide eleição. Bom. Agora, não se pode desprezar uma máquina eleitoral, porque a maior parte, mais de 80% dos prefeitos que concorreram à reeleição, se reelegeram. Então, a pergunta, ela é, em alguns casos, a máquina decide, em outros casos, não, mas ela é um elemento fundamental para que se tenha uma dinâmica e um processo de campanha eleitoral. Eleição é outra história. Para fechar, então, essa participação do doutor Rogério, uma suposição, né? Se Vossa Excelência fosse convidado por um partido renomado a ser pré-candidato a governador, é uma suposição, quem seria o seu vice? E de qual partido? Bom, em primeiro lugar, assim, uma suposição de eu ser convidado ou me oferecer enquanto candidato para qualquer um dos partidos que hoje estejam constituídos e que tenham efetivamente tempo de televisão, uma estrutura mínima, eu teria o maior prazer em me apresentar, uma vez que eu acho que eu tenho uma trajetória tanto acadêmica quanto política que me habilitam a vir com o grupo que eu tenho, que são cerca de 22, 23 pré-candidatos a deputado estadual e federal, a constituir uma alternativa para o estado de Santa Catarina. O meu vice, ele viria do partido que me indicasse por indicação do próprio partido. Eu não posso impor uma condição
pela qual exige uma necessária negociação. Agora, posso lhe adiantar uma coisa. Gostaria muito que fosse uma mulher, porque está na hora das mulheres entrarem na política, de dividirem esses espaços com os homens, e, infelizmente, pelo quadro que se coloca, inclusive na sua pergunta, nós não teremos nenhuma candidata mulher para governadora, mas teremos, talvez, algumas ao Senado, e essa pode ser uma diferença que tem aqui num estado como a gente conhece, muito machista, e um estado muito à direita, como é o de Santa Catarina. Então, nada está definido, tudo ainda está por ser jogado, e eu espero ser convidado. E gostaria de fazer o papel que eu fiz como candidato a prefeito, numa estrutura melhor, ajudando a eleger mais deputados, ajudando a trazer uma ideia diferenciada. E como eu lhe falei, até agora só tem candidato de direita. Merizio, Jorginho Melo e João Rodrigues. Todos eles de um mesmo campo ideológico. Está na hora de começar a ter um maior equilíbrio, e eu gostaria de colaborar com esse equilíbrio aqui em Santa Catarina e, evidentemente, ser interrogado, questionado e cobrado por jornalistas como Tadeu Soares. Dr. Rogério Portanova, foi um prazer em entrevistar Vossa Excelência. O prazer é meu, eu espero que esse seu convite se materialize ainda nessa eleição. Nós voltamos dentro de alguns instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.